Eu quero desafiar você a abrir a sua Bíblia nesse momento, no livro de João, capítulo 21, versículo de 1 a 14. João, capítulo 21, versículo de 1 ao versículo 14. Pode abrir a sua Bíblia. João, capítulo 21. E aí, acesse a sua Bíblia. Agora a gente fala, acesse, né? Então, João 21, de 1 a 14. Não sei se os meninos já encontraram lá para a gente seguir a leitura aí. Diz assim a minha versão. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, e foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Disse então, vou pescar. Disse Simão Pedro, vou pescar. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os seus discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Então ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Amém? Deixa eu fazer uma introdução para você, rapidamente. Eu estou falando nessa série, Cristão Contagiante, uma série de desafios mostrando assim que tipo de qualidade de vida cristã que nós temos. E domingo foi um sermão meio que duro, né? Da gente, nossa, o pastor ofende tanto quando ele fala essas coisas, quando ele diz essas coisas. Mas às vezes a gente precisa ser desafiado a pensar que estilo de vida e hábitos é que nós temos. Eu sou defensor de que o cristianismo, ele é e tem um elemento místico, mas ele também tem um elemento sociológico. O cristianismo, enquanto tem somente a roupagem, a indumentária mística, ela descamba em muita picaretagem, muita falcatrua, muita sem-vergonhice, muita leviandade, muita futilidade, muita superficialidade. Sabe aquele tipo de misticismo que acontecia na igreja de Corinto? Era um cristianismo só místico. Paulo chegou lá e ele lê e escreve uma das partes mais belas da Bíblia, 1 Coríntios capítulo 13. Paulo ele escreve sobre o amor, ele diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos
que alguns dizem, falar em línguas, ainda que eu profetizasse, ainda que eu tivesse visões, ainda que eu tivesse sonhos, ainda que eu fosse rico e desse todos os meus bens, mas se eu não tiver amor, nada disso tem proveito algum. E aí ele descreve o amor não como um sentimento, ele descreve o amor como um caráter transformado. Pessoas que se amoldaram a uma relação empírica com Deus, e essa relação empírica, essa relação com o Senhor, lhe trouxe uma nova cultura. Essa nova cultura faz com que a pessoa rompa com a efervescência do misticismo e ponha o pé no chão e encare a vida dentro dos moldes comportamentais que a fé exige dele como filho de Deus. Você está entendendo isso? Você está entendendo porque eu tenho dificuldade com espiritualidade, fé demais cheira mal. Gente que acredita em tantas coisas e não consegue ser honesta nas mínimas coisas. Sabe, Paulo está dizendo assim, fazendo coro com Tiago, o livro de Tiago diz assim: me mostra a tua fé. Você vê anjos, você vê demônios, você vê os céus abertos, você vê tanta coisa. Então me mostre a tua fé e eu vou mostrar as obras. Quem vai falar mais alto? É o bom vizinho, é o bom companheiro de trabalho, é o bom filho, é o bom marido. O que mostra ao mundo que Cristo é real e que o cristianismo faz sentido, não é a minha capacidade de crer que o mar vermelho vai se abrir, mas a minha capacidade de andar com Deus em todas as circunstâncias. Então esse lado da fé, o cristianismo, o cristão contagiante, é quando a gente faz a ponte entre a fé, que é um elemento físico, materializado, e aí, abstrato, e a minha cultura, ou seja, comportamento concreto, real. Eu sou um novo homem, e as pessoas dizem, ele é um novo homem, ela é uma nova mulher. Fulano, depois que aceitou Cristo, ele mudou completamente. Fulano, depois que entrou para a lei dos crentes, se tornou uma outra pessoa. As pessoas precisam ficar estarrecidas, estupefatas, admiradas, perplexas, atraídas. Porque que mensagem poderosa é essa, que foi capaz de pegar o mais vil pecador e transformá-lo em um homem de respeitabilidade e conduta íntegra. É isso que é a diferença. E por isso que nós estamos falando e pregando, que nós não queremos, não é a grande multidão que entrará nos céus. Quem entrará nos céus são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e venceram pela palavra do testemunho que deram. Por isso nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas quais são os desdobramentos de viver no centro da vontade de Deus? O que é isso para mim e para você? Romanos capítulo 12, versículo 12, que é um código de ética, ele vai dizer exatamente isso: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento. Você sabe o que significa isso, querido? Significa que ser cristão é andar na contramão. Que ser cristão é viver acima dos padrões estabelecidos por uma sociedade que ofusca e que tenta anular tudo aquilo que diz respeito à pessoa de Deus, com a negação da sua própria existência. Ainda assim, nós somos desafiados em saber que o melhor para mim, para a sua vida como cristão, é viver no centro da vontade de Deus, e que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas mesmo assim, andar no centro da vontade de Deus não é fácil, né? Eu sei que não é fácil. Eu não acho que a pessoa diz assim, cara, você tem que ser um cristão,
Olha, você tem que andar em santidade. Aliás, nós somos uma das denominações mais sérias deste país por causa do nosso compêndio teológico. Os axiomas da fé evangélica, que estão declarados na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, revela um cabedal de competência de homens que são verdadeiros hermeneutas bíblicas, exegetas bíblicos, e que faz com que nós sejamos uma denominação intelectualizada. Mas nós temos dois extremos, e um dos extremos é que a gente crê na salvação como um ponto teológico, escatológico, e aí a pessoa vive uma vida esculachada, porque uma vez salvo, salvo para sempre. E o outro lado é o exagero de alguém que quer viver uma espiritualidade sem certeza da salvação. Mas quase sempre eu e você, nós nos afastamos do centro da vontade de Deus, assim como esses discípulos. Não é difícil sair do centro da vontade de Deus, sendo um cristão em um segmento social, em um setor ou numa classe social, onde maior parte dos nossos amigos não conhecem a palavra, não tem princípios e valores cristãos, e você tem que todos os dias, não só afirmar, mas reafirmar quem você é, diante das pressões e das circunstâncias que vêm sobre você. Uma sociedade permissiva, relativista, e você tem valores absolutistas. É difícil. É difícil você se manter rígido nos seus propósitos diante de uma sociedade que não aceita a sua inflexibilidade. Você quer viver bem, você tem que ser flexível, tolerante e negociar os seus valores. Senão você tem retaliações. E muita gente se acovarda diante disso. O que nós lemos no texto lido aqui, Jesus havia dado uma ordem para os discípulos. E a ordem que Jesus deu para os discípulos é que eles deveriam ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do poder. Mas infelizmente o texto que nós lemos revela algo que o pastor Ebenezer pregou aqui. Parece que eles ficaram ansiosos, parece que eles ficaram temerários, parece que eles ficaram apreensivos. Ou seja, na linguagem tocantinense, eles ficaram agoniados com o tempo. E como nada aconteceu, o líder da turma disse: olha, sabe uma coisa? Eu vou voltar a fazer o que eu estava fazendo, eu vou pescar. E todos os outros também fizeram a mesma coisa. Nós vamos com você, vamos pescar. E eles voltaram. Talvez pela necessidade ou pela demora do cumprimento da promessa, eles resolveram pescar e sair do centro da vontade de Deus. É tão fácil sair do centro da vontade de Deus, difícil é ir para ela. Difícil é você querer a central de vontade de Deus. Eu preciso dizer uma coisa para você. Você precisa ser forte para aguentar isso. Não é fácil viver a vontade de Deus. E sabe por quê? Porque quase sempre a vontade de Deus é contra a sua vontade. Quase sempre. Quase sempre o que eu e você queremos é o que Deus não quer. A Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal para gastar no nosso próprio deleite. Você sabe o que significa isso? Você sabe o que é que você querer casar com a Francineide, e Deus diz assim: não é Francineide que você vai casar. Eu endureci o coração da Francineide. Você quer Francineide. Quando você quer firmar um contrato de negócio, e Deus diz: não é com fulano que você vai negociar. E Deus faz isso? Faz sim. Como? Se você ler a Bíblia seriamente, Ele diz: não é com A, com B, com C ou com D que você deve casar, mas você não deve casar com quem é julgo desigual com você. Aí quem é que quer nisso? Estou com 30 anos, esperando alguém do meu julgo igual, e não aparece ninguém.
Aí aparece alguém que é do jugo desigual. Ele tem caráter, personalidade e potencial para suprir a minha necessidade. Deus tem que ser flexível. É melhor casar com alguém que não é jugo, do mesmo jugo, do que ficar sozinha. O senhor, pastor Valmir, não sabe o que é ter 30 anos e não ter ninguém para casar. O senhor fala assim porque o senhor já está casado. Não é isso? Então veja, Deus não escolhe com quem você vai casar, mas Ele dá um princípio. Ele dá um princípio. Segundo, eu quero fazer uma sociedade, entrar num negócio, e o meu sócio, ele não comunga da mesma fé, do mesmo temor ao Senhor. É lógico, Deus está dizendo, não faça aliança com o ímpio. Quando você entrar na terra, cuidado para não se associar. Mas você diz assim, não pastor, eu não separo. Eu não separo, fé é fé, negócio é negócio. Só que os valores do seu sócio é diferente dos seus. O seu sócio, ele tem o princípio de que sonegar não é pecado, de que ter caixa 2 não é pecado, de que dar nota fria não é pecado, porque ninguém resiste à tributação pesada deste país. Então veja, Deus não tem como lhe abençoar. Então Deus não escolhe o seu sócio, mas Ele diz, não entre em aliança com um homem ímpio, porque que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Você está vendo como é difícil experimentar o centro da vontade de Deus? Me dá um homem, uma mulher, um homem crente ou uma mulher crente que casou com um não crente, que os filhos conseguiram levar a fé cristã. Eu sei, pastor, não trabalhe com exceção, trabalhe com a regra. Geralmente os filhos acompanham a parte que não é crente, porque é uma casa dividida. Você está entendendo por que Deus dá princípios? Ele dá princípios, não é porque Ele é ditador, Ele dá princípios para que nós tenhamos qualidade de vida e paz. Paz. A paz que excede todo entendimento. Então não se põe um jugo desigual. Então veio uma menina, cantava aqui no nosso louvor, e aí ela arrumou um rapaz não crente, e aí ela começou a namorar com ele. Aí ela disse assim, eu vou casar na primeira igreja. E foi lá casar na primeira igreja. Por quê? Porque esse Bapa não faz casamento misto. Mas não é de agora não, é do passado. Nós entendemos que vai ser difícil em tudo. No gastar dinheiro, no fazer o sexo, no educar os filhos, nos lugares que frequentamos, é um jugo desigual. Deus não quer isso para você. Deus não quer isso. Essa série Cristão Contagiante, algumas pessoas devem estar dizendo, não é de Deus esse discurso. Mas é. Deixa eu dizer para você, quando saímos do centro da vontade de Deus, nada dá certo nas nossas vidas. Seja forte para aguentar isso. Repita comigo, quando saímos do centro da vontade de Deus, nada dá certo em nossas vidas. Mas é nada, vezes nada, que é igual a nada. Literalmente. Veja, o dia sagrado diz assim, veja a parte 3, versículo B, diz, naquela noite, homens experientes, vou pescar, disse-lhes Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, e mesmo com toda a perícia, com todas as habilidades de pescadores experientes, mesmo assim o texto sagrado diz que eles não pegaram nada. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela assim, isso aí é para você, não é para mim não. Pode dizer para ela, isso aí é para você, não é para mim não. Pegaram nada. Embora os discípulos fossem pescadores profissionais, naquela noite eles não pescaram nada, porque eles estavam longe do centro da vontade de Deus.
Jesus disse para eles ficarem quietinhos, no cenáculo, aguardando o derramar do Espírito Santo. Mas eles foram fazer alguma coisa, e foram voltar às práticas do passado, foram pescar. Assim é o cristão, toda vez que ele se distancia de Deus, não dá nada certo em sua vida. Agora, como ex-desviado, ex-afastado da fé cristã, deixa eu dizer uma coisa para você: no início tudo é flores. Quando você começa a sair do centro da vontade de Deus, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Querido, o diabo não é feio. Olhe para mim, o diabo não é feio. O diabo é a coisa mais fofinha do mundo, a coisa mais lindinha do mundo. E é por isso que ele atrai tanta gente. O diabo não é aquele camarada com chifre, com estridente, com rabinho. Essa figura folclórica do diabo não é real. Você que fez construindo sobre a rocha, ou que vai fazer, você vai descobrir que a palavra Lúcifer, ela é linda. A palavra Lúcifer, o cristianismo católico colocou a palavra Lúcifer como pejorativo, símbolo do mal. Mas Lúcifer é aquele que é luz, filho da luz. Ou seja, ele era um anjo de luz, estrela que reluzia. Anjo, é um anjo caído, mas um anjo. Nas nossas revelações místicas, produzidas nas imaginações folclóricas pela indústria cinematográfica, Lúcifer aparece nos nossos pesadelos como um monstro. Aí você vem contar: pastor, nessa noite eu tive um sonho com o diabo. Eu chego a me arrepio quando eu estou falando. E o diabo apareceu, e eu até senti um cheiro de enxofre. Ora, para, está assistindo filme de terror demais. Lúcifer é um anjo, querido, um anjo sedutor. É um anjo caído, mas é um anjo que me seduz, um anjo que te seduz, um anjo que nos oferece propostas indecentes, mas atraentes. Um anjo que, se possível, a Bíblia diz, enganará até os escolhidos de Deus. Não, o capeta não está presente no cemitério, nem nas baladas. Ele permeia todo o nosso cenário de vida, tentando quebrar aquilo que em nós está sendo construído, que é a imagem de Deus. E a gente não consegue entender isso. Então eu tenho que fazer uma pergunta para você. Em sua opinião, qual é a maior dificuldade que temos para andar no centro da vontade de Deus? Qual é? Qual é? Qual é a maior dificuldade? Eu vou dizer qual é para você. Talvez seja a falta de fé. Talvez seja a gente pensar que tem fé e a gente não tem. Talvez a profecia de Jesus comece a se cumprir nos nossos dias. Será que quando o Filho do Homem voltar, achará fé ainda sobre a terra? Será que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos não hão de esfriar? Sabe, a história de Tomé se tornou um folclore, não é? Você usa a figura de Tomé como algo que foi lhe ensinado lá na catequese ou na escola bíblica dominical. E Jesus aparece e Tomé diz assim: se eu não vê-lo, se eu não colocar o dedo nas feridas dele. E a gente conta isso na figura de São Tomé. E palhaçada nossa de querer criticar os católicos, quando nós mesmos praticamos a mesma coisa. Às vezes a gente erra e a nossa falta de fé está em a gente duvidar que Ele é Deus, que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Que a nossa falta de fé é não conseguir visualizar o quebrado ser restaurado.
Que a nossa falta de fé é em se conformar e aceitar as coisas como são, imatura. E a gente começa a cantar, deixa a vida me levar, leva eu. A gente faz isso também na fé. Jesus aparece a Tomé, e Tomé tem que dizer, Senhor meu e Deus meu. Sabe isso? Essa é a diferença para mim e para você. Talvez a gente saia do centro da vontade de Deus em nossas vidas. Aí você diz assim, eu não sofro, pastor, pela falta de fé. Mas também tem outra coisa que faz você sair do centro da vontade de Deus. É a ansiedade. Gente ansiosa tem fé, mas é ansiosa. Quer colocar o carro na frente dos bois. E quer colocar a luneta do tempo. Dizer que Deus tem que agir quando a areinha todinha descer. É o tempo que você dá para Deus. É engraçado isso, né? O tempo de Deus não é o Cronos. O Cronos é o seu tempo. O tempo de Deus é o Kairos. O tempo de Deus não é o seu tempo. E a forma como Deus age não é a forma que você diz que Ele deve agir. Eu gosto do texto de Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao versículo 16, que diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, olha lá que legal esse versículo, versículo 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Sabe o que é a maior dificuldade para nós, quando a Bíblia diz não andeis ansiosos por nada? É ser tranquilo, ficar tranquilo. São coisas que eu tenho dificuldade. Eu não tenho falta de fé. Não, falta de fé não. Mas a ansiedade às vezes me faz com que eu saia do centro da vontade de Deus. Uma ansiedade. E aí eu aprendi com a irmã Cleuma, né? Aquieta o coração, aquieta o coração. Sabe? Aquieta o coração. Porque o coração é enganoso mais do que todas as coisas. Você não tem falta de fé. Você tem tanta fé que eu não sei porque o topo da montanha ainda não foi removido. Mas então por que o milagre aconteceu, ainda não aconteceu na sua vida e na sua casa? Porque você é ansiosa. Porque você é ansioso. E a ansiedade, ela é parente da incredulidade. A ansiedade faz com que você avalie as circunstâncias e avalie as pessoas. Isso fez com que os discípulos saíssem do centro da vontade de Deus. Isso fez com que eles saíssem do oráculo e quase que eles perdiam a bênção. Quando não caminhamos no centro da vontade de Deus, nós não conseguimos a manifestação da presença de Deus. Olhe para mim. Seja forte como que eu vou dizer. Está vendo essa pastorada aqui? Tudo é igual a vocês. E a gente tem um hábito, eu, os pastores, qualquer cristão, independente de título ou não, a gente tem uma tendência a confiar na religiosidade e não na espiritualidade. A habitualidade que a gente tem de vir ao culto faz com que nós nos enganemos quanto ao relacionamento que temos com Deus. Ontem eu estava conversando com os pastores dizendo o seguinte: todos nós temos uma tendência natural de colocar a nossa vida com Deus no piloto automático. Todos nós. Todos nós. Aí de vez em quando Deus permite uma tormenta. Bendita e saudável tormenta que vem sobre nós. Ela não vem para nos engolir, para dizer que ainda não é tempo de descanso. Não é engraçado isso? Eu estava dizendo para os meus pastores o seguinte, falei para eles assim: eu não estou com problema de falta de dinheiro, eu não estou doente,
eu não estou com problema no meu casamento, eu não estou com problema com os meus filhos, eu não estou com problema na igreja, eu estou numa fase sem problema. Mas está uma coisa estranha em mim. Está faltando algo em mim. O que é, pastor? Não estou em pecado, não estou vendo pornografia, não estou me masturbando, não estou traindo a minha esposa, não estou brigando com ninguém, até com falta de uma briguinha, porque eu não estou tendo há muito tempo. Está tudo bom demais. Tudo bom demais. Não é sinônimo de vitória. Tudo bom demais. É um desafio para eu analisar que tipo de vida cristã é que eu estou tendo. Que tipo de vida cristã é que você está tendo? Qual é o seu nível de relacionamento? O texto sagrado diz que os discípulos não reconheceram que era Jesus. Eles não reconheceram. E aí a gente começa a perguntar literalmente, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús. Veja lá, Lucas 24, 13 e 16. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, eles conversavam a respeito de tudo o que estava acontecendo. E enquanto conversavam e discutiam, Jesus aparece. Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Da mesma forma que os discípulos também estão lá na pescaria e o Senhor grita para eles, alguém que andou 3 anos, e Jesus grita: pescaram alguma coisa? Nada. Então jogue a lança, vamos jogar a rede, vamos. Mas eles não reconheceram. Você tem reconhecido o Senhor na sua vida? O versículo continua e diz assim: ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Versículo 13 a 16 de Lucas 24. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E o texto sagrado diz assim: quando estava à mesa com eles, aqui que vem o segredo. Quando Jesus vai à mesa, tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-lhe um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Você está entendendo o que eu estou dizendo para você que veio hoje à noite? É que o perigo da caminhada cristã é a gente não perceber a presença dele nas nossas vidas. O nosso perigo na fé cristã não é sair da igreja. Eu conheço tanta gente que bate no peito assim e diz assim: eu tenho 47 anos de vida cristã e eu nunca me desviei da fé cristã. Eu nunca pratiquei. Uns caras que foram ao face a face, e aí eles diziam assim: eu nunca pratiquei nada dessas nojeiras que vocês aqui contaram. Ei, o maior problema de quem não praticou erro é quem não praticou nada, mas também não tem a presença dele estampada na sua vida. Você não tem força para se envolver na obra, você não tem força para vir à casa do Senhor, você não tem força, você não tem produtividade, você não tem sonhos espirituais. Jesus havia aparecido para os discípulos 2 vezes e mesmo assim eles não conseguiam reconhecer Jesus. Eles estavam tão voltados para o seu sofrimento, o ostracismo emocional, a introspecção e a certeza da religiosidade fez com que eles tivessem escama nos olhos e não perceberam a presença do Senhor. Quando não caminhamos no centro da vontade de Deus, nós não conseguimos ver a manifestação da presença de Deus. Pergunta é: como é que você pode ser sensível à presença de Deus? Como? Como?
E aí eu estou na minha peleja. A minha peleja é assim, ó: Deus, só te largo quando tu me abençoares. Eu não quero ser um crente de igreja. Eu não quero ser um executivo do púlpito. Eu não quero vir pregar por ter as ferramentas de fazer uma obra arquitetonicamente perfeita, pregar aqui. Eu não quero só ser um crente que não peca, assim, não adultera, não vê pornografia, que não mente, eu não quero só ser isso. Se cristão for ser isso apenas, eu não quero isso. Sabe por quê? Sejam fortes com o que eu vou dizer. Vou dizer uma coisa pesada para você. Porque eu conheço pessoas que não são evangélicas e têm valores educacionais e familiares melhores do que o seu. Gente que não é evangélica. Por quê? Porque ela tem um código de ética familiar que o pai dela disse assim: meu filho, você só tem uma coisa na vida, é o seu nome. Não suje o seu nome por nada. Já viu esse tipo de pessoa? E você trabalha com essa pessoa, e essa pessoa, ela é um código de ética. Você mente, mas ela não mente. Você vacila, mas ela não, porque ela tem um compromisso com a memória da santa mãezinha e do santo paizinho dele, que já dormem. Então, um código de ética vem de família. Se você vem de uma família de formação boa, você passa isso e reproduz isso. Mas não é isso que Deus quer. O que Deus quer é ficar cara a cara contigo, falar com você e ouvir a sua voz, e você poder chamá-lo de pai, e você entender os propósitos que o pai tem para a sua vida. É isso. Se Deus não falar comigo, ó Deus, acaba comigo. Se eu não puder produzir alguma coisa para Deus, então para que eu estou assim? Por que eu estou aqui? Fazendo o quê? Jesus estava olhando para os discípulos, tentando ensinar isso para ele. Quando nós caminhamos, queridos, fora da vontade de Deus, nós nunca temos nada para oferecê-lo. Você não tem nada para oferecer. O texto sagrado diz que Jesus perguntou: tendes alguma coisa de comer? Olha o que eles responderam: não, 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 não. Na verdade, Jesus, aprendemos com o pastor Ebenezer aqui, né? Jesus nem precisava do pão e peixe, precisava do pão e peixe. Tem lógica isso? Ele diz assim: tragam os peixes. Aí quando os caras chegam lá com o peixe está lá na brasa rodando. Por que o Senhor pediu peixe? Ele não precisava do peixe. Quando os caras chegaram, o peixe já estava assado. Só era sentar para comer. Nunca nós temos nada para oferecê-lo, querido. Se você não está no centro da vontade de Deus, se você não tem relacionamento de caminhar para o final assim, ó. Eu imagino o salmista dizendo: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque ele tinha um prazer radiante, um prazer que inquietava-o a estar na casa do Senhor, não para celebrar a Deus, mas para celebrar o Deus com os irmãos. É diferente. Quando a gente entende isso, a gente entende o que é o centro da vontade de Deus. Você acha, pergunta para você, você acha que você realmente tem oferecido a Jesus o que Ele merece? Você acha que a igreja tem oferecido o que Ele merece? Sem dúvida, o melhor lugar para nós estarmos, e eu sei que eu e você queremos estar, é no centro da vontade de Deus, não é? Agora seja forte com o que eu vou dizer. Estar no centro da vontade de Deus nem sempre implica num carro novo, uma casa nova, uma roupa nova, um sapato novo.
Estar no centro da vontade de Deus nem sempre significa uma conta gorda, uma cura de uma enfermidade. Eu conheço pessoas no centro da vontade de Deus que morreram de câncer. Eu conheço gente que no centro da vontade de Deus, que perdeu tudo e ficou sem nada. Porque eu não creio no slogan, para de sofrer. Não creio. Não sei se você vai voltar aqui quarta-feira, mas eu creio num cristianismo de sofrimento. Eu creio num cristianismo de dor, de luta, de prova, de tentação. Eu creio num cristianismo que contraria a minha natureza humana. Hoje à tarde eu tive a oportunidade de pecar. Me subiu uma ira. Depois de uma vitória bacana, bonita, linda. Para mim essa vitória da Cibapa foi linda. E aí, uma palavra negativa, aquilo me subiu uma ira tão grande. E aí eu lembrei, eu quero é ser feliz, não ter razão. Aí, como diz o meu filho João, papai, o senhor deu aquele riso amarelo? Nem sempre que eu estou rindo, eu estou achando graça. A Bíblia diz que você não deve lançar pérolas aos porcos, que você não deve exortar, chamar a atenção o tolo. Olhe bem, eu quero que você preste atenção aqui, ó. Sabe aquela pessoa que você quer exortar porque ela está sendo tola? Pois você é o tolo. Não exorte o tolo, exorte o sábio, e ele se tornará mais sábio. O tolo, você só provoca a ira dele contra você. E como eu estava estudando ontem à noite, o estudo aqui para vocês, eu pensei, essa besta não vai me tirar da vontade de Deus, não. Pronto. Não sair do centro da vontade de Deus não é um ato divino, é um ato humano. Você decide, baseado no que você quer colher. Porque quem semeia ventos, colhe tempestades. Aprende isso e seja feliz. Amém?